A PASCOM, Pastoral da Comunicação Diocesana, entrevistou neste sábado, 20 de março, o cantor e compositor de músicas católicas Léo Mantovani. Nascido em Linhares, Espírito Santo, Léo tem sua música gerada e enraizada na liturgia e na Bahia, especialmente em nossa diocese, fez seu lar e solo de missão. Senhor, Você deve conhecer essa canção. Ela já foi piedade entoada na maioria das vezes no ato penitencial pois nas missas. pecamos contra vós. Confiamos em vossa misericórdia, nos arrependemos e nos entregamos. Aleluia. E esta, entoada na aclamação do Evangelho. Aleluia. Aí tem, e neste sacrifício nos entregamos em tua graça. Aleluia, 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 aleluia. E neste sacrifício nos entregamos em tua graça, para que com teu poder o milagre se refaça. Pedimos humildemente que teu Espírito nos mande, e assim teremos neste altar teu corpo e sangue. De lá para cá, Léo Mantovani continua compondo e produzindo canções de sucesso, que caem no gosto dos fiéis. A lista é imensa. No Spotify, um dos mais populares aplicativos de músicas, até o momento o artista soma mais de 85 canções. Ele ainda é dono de inúmeros singles e participações em diversos projetos, como Louvor Acústico. O mais novo trabalho, lançado no início deste mês, foi uma sequência de 13 vídeos para o projeto de Salmos para a Semana Santa e o EP da sequência de Páscoa. Tem sede de Deus. Em entrevista à PASCOM, Léo contou como foi a inspiração e quando surgiu o desejo de gravar o projeto de Salmos para esse período de Semana Santa e a sequência da Páscoa. A Semana Santa em si, né, e a Vigília Pascal é um período da igreja muito tocante para mim, né? Todo ano, assim, às vezes até minha irmã diz assim, vem aqui para casa que a gente vai na celebração aqui e tudo. E aí eu não gosto de sair, eu gosto de ficar na minha paróquia, eu gosto de vivenciar tudo aquilo ali com a minha comunidade, né? Porque eu acho que é um caminho que a gente faz juntos também. Então eu odeio acordar de madrugada, mas o Padre Paulinho bota a gente lá 3 horas da manhã, lá na Via Sacra, aí a gente tá lá, não me cumprimente, né? Não me dê bom dia. Mas eu tô... Mas eu tô lá, eu gosto de vivenciar isso, é muito intenso para mim, é algo muito forte mesmo, assim, a leitura da Paixão na sexta-feira é algo que sempre me toca profundamente, é sempre, embora tenha uma repetição daquilo ali, mas é sempre tudo muito novo, a gente vive aquilo de uma forma sempre muito nova, né? A gente atualiza aquele mistério. Então, é muito importante para mim, como é para a vida da igreja, né? A Vigília Pascal, que é chamada a Vigília das Vigílias, né? Então, é o tempo mais importante da igreja. Então, eu sempre tive um carinho muito grande por essa parte da liturgia e já era um desejo meu de muito tempo. Sempre, desde quando a gente já fazia o projeto com os Salmos Dominicais, eu sempre falava para o Edson, que é meu arranjador nesse projeto. Eu falei assim, Edson, vamos fazer alguma coisa com os Salmos da Semana Santa, com os Salmos da Vigília. E aí ele, vamos fazer, então vamos tentar. E nunca dava certo, nunca dava certo, nunca dava certo. Aí eu ficava naquela agonia e tal. Até que o ano passado a gente falou assim, vamos fazer? Vamos fazer. Então, aí a gente pensou em fazer, nem que seja um piano e voz que a gente vai fazer, bem simplesinho. E aí, minha irmã, o negócio foi crescendo. O negócio foi crescendo, foi chegando mais outro, veio mais um violinista, que a gente conseguiu o Edinho para poder fazer o backing vocal. O Edinho
meu Deus, sem lugar para poder gravar. Aí na casa dele ele estava com um filho novinho, aí mais gêmeos agora, aí não dava para gravar na casa dele. Aí pediu a casa de alguém, tinha que ir para lá emprestado, e uma luta, sabe? Mas assim, como a gente já sabe, né? É justo que muito custa aquilo que muito vale, né? Então, acho que ter esse tempo que a gente esperou para poder, né? Que a gente esperou o tempo de Deus, né? Porque não foi na nossa vontade, foi quando Ele permitiu que acontecesse. Com todos esses desafios, né? Ele preparou o melhor, porque assim, ver um projeto, né? Com uma arte gráfica incrível, né? Os meninos da Orne fazendo um trabalho incrível. A gente conseguiu a equipe da Umbrella Produções, lá de Vila Velha, para poder fazer o registro dos vídeos e edição, né? E foi maravilhoso. A gente conseguiu o pessoal da Perpétuo Socorro, lá em Vila Velha, que nos cedeu o espaço da igreja, né? O Padre Anderson de lá nos cedeu o espaço da igreja linda, que nos deu várias possibilidades para poder fazer a tomada dos vídeos. Né, a gente pôde alojar o material de cifras, tudo, né, nos sites, né, que o Edson desenvolveu, o Datacifra, e contar com a parceria do aplicativo Pocket Texto também para poder fazer essa divulgação. Então, no tempo certo, assim, da melhor maneira que a gente pudesse fazer com que esse trabalho realmente fosse significativo. E o que é mais interessante é que ele não serve só para esse ano, né? Ele vai ficar aí para a posteridade. O cantor ainda falou sobre o recurso de Libras inserido nos seus vídeos, com a finalidade de aproximar e acolher a comunidade surda. A acessibilidade já é algo assim, né, que eu considero muito importante há muito tempo, e a gente vinha nessa conversa já vinha com o Edson falando assim, cara, eu queria que a gente conseguisse inserir isso nos meus trabalhos. Eu acho muito importante a gente promover, né, e permitir na minha paróquia, né, tem uma irmã surda, né, e ela ficou felicíssima, né, e assim eu fui aprendendo um pouquinho de Libras para poder me comunicar com ela também. Na nossa paróquia não tem intérprete, né, assim nas celebrações das Santas Missas, por exemplo, e a gente vê como isso é limitado. E eles gostam de participar, eles querem ter, né, essa inserção, e são nossos irmãos. A gente precisa buscar maneiras de acolher, e providencialmente uma irmã da Ana Paula, né, que era, então estava na coordenação da Pastoral do Surdo da Diocese de Osasco, em São Paulo, entrou em contato comigo falando assim, Léo, a gente estava querendo possibilidade, né, de aumentar o alcance, né, da Libras e tudo mais. Eu falei assim, minha irmã, é isso aí é o que eu estava querendo. E aí ela fez alguns trabalhos comigo e aí foi trazendo mais gente. Eu sei que para esse projeto mesmo a gente contou, se não me engano, com 6 ou 7 intérpretes. Inclusive a gente fez a versão da sequência para língua hispana e a gente conseguiu uma intérprete de língua de sinais venezuelana. Então, assim, Deus, assim, é por Ele mesmo, né? Não é igual a Celina estava falando para mim, assim, ela falou assim, meu irmão, tá tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso. E ela falou assim, o meu desejo assim, é que a igreja do mundo inteiro pudesse ter acesso a isso, porque, né, você saiu de lá de um cantinho escondidinho no extremo sul da Bahia, onde ninguém, né, vai ver. Eu falei com ela assim, é igual aquela palavra, né, tipo assim, pode sair alguma coisa boa, e é isso. Ele recorda os momentos difíceis que passou prestes a entrar em gravação em estúdio, mas conta que a confiança e fé em Deus foi essencial para superar toda a situação. Ano passado eu tinha 17 turmas, eu trabalho numa escola particular e ela tem 2 unidades. Além disso, eu ainda coordenava um curso particular de língua inglesa. E, de repente, a gente caiu nessa coisa de ter que trabalhar online, né? Então, assim, até a gente se adaptar e, né, conseguir ir se ajustando, isso foi muito desgastante. E foi um ano, assim, que, contra todas as perspectivas, eu acabei desenvolvendo muita coisa na música. Então, assim, a gente gravou videoclipe de dentro de casa, né, juntando as pessoas Brasil afora. A gente, né, mesmo com todas as restrições, a gente gravou um disco novo. Tinha material meu antigo que eu não tinha tido possibilidade financeira ainda de finalizar e lançar, que eu consegui fazer em 2020, então chegou muito material. E à medida que isso foi sendo lançado, né, as pessoas foram acompanhando mais o meu trabalho, e isso foi exigindo bastante de mim. E aí, no final do ano, quando a gente decidiu fazer o projeto de Salmos, a gente foi fazendo tudo a toque de caixa, né, correndo, né, mexendo nas composições, pensando nos arranjos.
E aí foi juntando uma série de coisas. Eu comecei a desenvolver uma tosse, né, que não passava, 30 dias já. Aí primeiro a gente achou que era Covid. Aí, meu Deus do céu. Aí tinha feito, minha mãe teve Covid, né, no final do ano passado, então isso também foi algo que me abalou muito, né? Teve 18 dias de hospital, né, mais de uma semana na UTI, né? Tivemos que transferi-la para uma outra cidade, né, no Espírito Santo, então eu ficava nessa coisa de ir e voltar, porque tinha que continuar trabalhando também. E aí acredito que todas essas coisas, né, a questão psicológica, emocional influenciou também. E aí mas aí a gente já estava com a data da gravação de voz marcada para meados de janeiro, e eu não melhorava. Só aquela tosse, uma tosse seca que não passava, eu falei, não, vou ao médico. Aí fui e ele falou assim, olha, fez né, a análise toda, falou assim, tudo que você está tendo aqui é característica de refluxo, né? Então, vamos pedir aí para fazer uma endoscopia, vou indicar para gastro, e provavelmente, né, o seu ácido gástrico deve ter voltado aqui, deve ter comprometido essa região aqui, então deve ser isso que está acontecendo com você. Aí quando ele falou isso, comprometeu aqui, eu falei assim, vou marcar logo meu otorrino também. Dr. Saulo, meu anjo da guarda. Mandei mensagem para ele, Dr. Saulo, está acontecendo isso. Não tem como você me atender. Ele, venha, que mesmo que se não tiver vaga, a gente vai te encaixar aqui e vai dar um jeito. Aí viemos, fizemos a videolaringoscopia, aí ele falou assim, olha, característico mesmo, então vamos entrar com tratamento de choque aqui para você, porque você tem essa gravação daqui, acho que faltavam uns 15 dias. E ele falou assim, a gente vai fazer um protocolo diferente com você, para, né, tentar amenizar essa situação. E aí, nesse mesmo intervalo, marquei com a gastro, fiz a consulta, ela também, a doutora Silvaneide, né, prontamente me atendeu, também deu essa coisa de encaixar ali, né, porque as agendas estavam todas cheias, mas eles prontamente me atenderam. São profissionais assim que já me conhecem há muito tempo também, né, já sabem da minha trajetória na música, são pessoas muito participativas também na vida comunitária. A doutora Silvaneide, inclusive, ela e o doutor Cláudio, né, me conhecem desde criança, assim, adolescente, né, quando estava na igreja eles já me viam. Então, tive esse cuidado deles, assim, eles sabiam quão importante para mim era conseguir fazer bem, né, a produção desse trabalho. Então, eles cuidaram bastante de mim e aí deu certo. Uma, que problema de saúde já mexe com a gente. Outra, a responsabilidade da gravação, porque a gente tinha muito pouco tempo. Eu tinha exatamente 2 dias para gravar 18 músicas. Então, assim, normalmente o que a gente faz, né, para ter a voz descansada e tudo, a gente grava 2 músicas por dia. Eu já tenho um histórico, assim, né, de desgaste vocal muito grande, tenho fenda, já tive nódulo por questão de mau uso da voz, então eu sou muito limitado, né, na questão fisiológica mesmo da voz. Tecnicamente também limitado e fisiologicamente também. Então, tem toda essa preocupação. Eu falei assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? E até que falei com o Edson, né, ele falou assim, rapaz, vai com o plano B. Ele falou assim, não, eu falei com ele, eu tô muito preocupado, mas eu tô indo muito confiante que Deus vai me ajudar, assim, e vai dar certo. E assim, embora a gente perceba, né, que a minha qualidade vocal dos primeiros salmos desse projeto para os últimos, assim, tem uma caída, né, você vai percebendo, né, que já não... Mas a gente percebe, né? Então, assim, né, foi algo que ficou ainda apresentável, né? Então, não foi algo assim que comprometeu a qualidade do trabalho como um todo, né? Então, graças a Deus. Deus é bom. Mas, assim, tinha coisas... O Edinho fez backing vocal pra mim. Edinho tá aqui na Diocese de Teixeira, inclusive. E aí, eu disse pra ele... Aí, ele falou bem assim, Léo... Eu falei pra ele, Edinho, vai ter algumas coisas assim que você vai precisar completar com o backing, né? Vai precisar estender, porque, assim... Inclusive, quando eu tive que fazer também uma ressonância, é ressonância que fala? Não, uma tomografia. Uma tomografia, para poder ver essa questão do pulmão, como é que estava a questão da tosse. E aí, nisso, a gente descobriu que eu tinha tido um princípio de pneumonia, que, né, se curou por ela mesma, né, que eu nem cheguei a fazer tratamento, nem tinha ficado sabendo, mas, assim, ficaram algumas sequelas, né? Então, eles encontraram alguns pontos no pulmão e tal, e isso estava dificultando demais a minha respiração. Então, eu precisava fazer... Enviai o vosso Espírito, Senhor. Isso precisava estender essa nota. E aí não conseguia. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E acabava. Aí o Adelson olhava para mim assim, gente, segura mais um pouquinho, sabe? Não tem. Então, assim, a gravação foi dentro desse, né,
ofertando esse sacrifício nosso mesmo, do corpo mesmo, assim. Eu falei, cara, eu tô me expondo, né? Eu vou botar minha limitação aqui, mas vai ser isso, né? E são as 2 moedas da viúva. Não é muita coisa, mas era o 100%. Então, assim, foi até o último fôlego de vida, né? Para fazer com que esse projeto acontecesse. E Deus é bom. Léo ainda conta sua trajetória na música desde o portal de música católica. Eu não me lembro bem, assim, como foi isso, assim, eu lembro que o portal da música católica era um lugar onde eu buscava informações, assim, sempre fui muito curioso acerca de música católica. E o Rafael De Angeli, né, que foi o desenvolvedor desse site, né, ele foi um dos primeiros, assim, pioneiro mesmo, a trazer informações que a gente não tinha na internet, muita informação sobre música católica. Então ele trazia as agendas dos cantores, das bandas, se alguém estivesse gravando, ele noticiava isso. Então o portal da música católica era um lugar assim, que a gente ia para pesquisar, para saber sobre os músicos, né? Quem a gente admirava. Naquela época era muito mais difícil da gente viajar para ir aos eventos, né? Hoje o artista quer entrar na nossa casa, né? Através da rede social e tudo, né? Naquela época a gente que tinha que ir atrás para poder descobrir qualquer coisa. Então eu acredito que eu deva ter entrado em contato com o Rafael em alguma situação assim. Eu lembro que o site do Rafael, que era o portal da música católica, também tinha CD Cristão, né? Que era uma das primeiras lojas que começou a vender online CDs católicos. Então, o meu projeto foi o meu CD entrou nesse catálogo de venda, inclusive teve até um ano que ficou entre os mais vendidos, assim. Você já tinha lançado primeiro, né? Eu acredito que foi uma coisa assim, já estava indo para lançar ou estava preparando, coisa assim. E aí eu devo ter começado a ter conhecido o Rafael nessa época e eu sempre fui cantor de igreja, né? Sempre fui cantor de missa, de celebração. Então, já desenvolvia um trabalho assim, com salmos desde aquela época. E aí o Rafael começou com esse projeto de propor melodias para os salmos dominicais. E era tudo muito simples, né? A gente gravava em casa com um gravadorzinho mesmo, assim, bem amador, do jeito que ficava. Aí cantava, errava, começava tudo do zero de novo, porque não tinha possibilidade de editar. E aí a gente colocava o menos ruim. E aí a gente começou com essa coisa de fazer os salmos ali para o portal, foi crescendo. A gente, como foi pioneiro, né, tinha muito alcance. Era uma coisa assim, impressionante, porque era uma das poucas opções. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma gama aí, né, no YouTube, né, por exemplo, de canais que se propõem a fazer esses salmos dominicais. Coisas muito boas mesmo, que a gente percebe coisas de nível profissional mesmo, né, tanto de áudio e vídeo, né, e é uma riqueza. Claro que tem coisas assim, né, que não são lá muito, muito recomendáveis, né, mas é esse universo que a gente tem hoje. Mas naquela época, ou era a gente ou era a gente. E aí, então assim, mas já era um trabalho apaixonado, assim, né, pela liturgia, por essa vontade de propor de ajudar também, né, com o pouco que a gente dispunha, a gente colocar, né, ali à disposição dos irmãos também, para que pudessem desenvolver esse trabalho. E a gente aprendeu muito com isso também, né, porque assim como muita gente fazia uso desse material e nos elogiava, né, a gente recebeu muitas críticas também, né? Então, quando a gente expõe um trabalho, a gente está disposto a isso, sujeito a isso. Então, a gente recebeu muitas críticas, dentre elas críticas muito boas, né, que nos fez crescer, que nos fez aprender. Ainda hoje é assim, né? Volta e meia alguém percebe alguma coisa, olha, isso, né, rolou um erro de prosódia ali, veja, preste mais atenção. E a gente vai buscando melhorar. Eu lembro que agora, quando a gente estava gravando esse projeto, aí o Edson, que foi meu produtor, ele disse bem assim, eu estou muito satisfeito com o que a gente está fazendo agora nesse projeto, né? E aí a gente olhando para nossa história ali para trás, né? Tem umas coisas que a gente fez que dá uma certa vergonha. Não, nossa mesmo. Dá uma certa vergonha da gente ter colocado aquilo ali no ar. Mas foi assim, né? A gente foi desenvolvendo e acredito que a gente vai colher mais frutos ainda, né? E vai fazendo esse caminho bonito, né? De ir aprendendo e sempre, né, trazendo em mente aquela palavra, né? Não importa o grau onde a gente chegou. O importante é seguir decididamente. Cara, assim, acho que uma das mais conhecidas é O Senhor Tem de Piedade de Nós, né? Que foi uma das primeiras, que inclusive, assim, né?
liturgicamente traz alguns erros ainda, mas é a nossa história, né? Outro dia eu recebi uma mensagem do menino falando bem assim: olha, peguei uma lista das músicas banidas da diocese de tal lugar. Entre elas tem a sua. Eu disse, é isso mesmo. Porque, né, ela não segue a fórmula do missal, né, do missal ali direitinho, porque eu estava começando nem sabia de todas essas coisas aí na época. Ó, essa composição deve ter quase 20 anos, mas acho que é uma das mais conhecidas e mais cantadas, né? Senhor, tende piedade de nós, pois pecamos contra vós, mas confiamos em vossa misericórdia, nos arrependemos e nos entregamos ao vosso infinito amor. Essa é certamente a mais conhecida. Aí tem canto de aclamação. Cara, um dia eu recebi um vídeo de um pessoal na comunidade na Itália cantando Aleluia, aleluia, aleluia. Aí tem, neste sacrifício nos entregamos em tua graça. Essa é uma das minhas preferidas também. Foi uma das minhas primeiras composições, assim, essa, né? Que testei. No meu primeiro disco, a Ziza gravou comigo essa, né? Já. Imagina, eu era muito abusado, gente. 15 anos atrás, no meu primeiro disco, cantou Ziza Fernandes, Maninho, Ítalo Vilar, Davidson Silva. Só esse time. O artista fala ainda da participação de outros cantores católicos nos seus trabalhos. As pessoas me perguntam muito. Seus trabalhos têm muitas participações, né? E aí, o que é isso? É uma estratégia de marketing? É para vender mais? Eu digo, olha, seria hipocrisia da minha parte dizer que isso não ajuda, né? Porque, né, quando você tem ali pessoas que são conhecidas dentro do seu trabalho, obviamente isso dá mais credibilidade e o alcance é maior. Mas o meu ponto de partida não é esse, né? Eu sempre gostei muito dessa coisa de cantar em conjunto. Até mesmo na igreja, o meu negócio nunca era cantar sozinho. Venha fulano, vamos cantar aqui, vamos juntar aqui. Formava grupos assim, né? Na minha paróquia não era muito comum isso, era assim, tudo muito separado. E aí, volta e meia, eu falava assim, vamos fazer um grupo grande para cantar na Vigília Pascal, vamos fazer um grupo grande para poder cantar na Missa de Natal. E sempre foi essa coisa de agregar as pessoas. Já é muito característico do meu ministério, essa coisa de... Eu acho que é por causa justamente de ser o canto dentro da igreja que tem essa coisa, né, da unidade, da assembleia, né, de ser um coro de vozes. No meu disco anterior, que Que Todos Sejam Um, inclusive o nome, eu pedi pro Adelso Freire, que foi meu produtor, eu falei, cara, algumas músicas eu quero que tenha um coro do começo ao fim, porque eu quero ter essa sensação da assembleia cantando junto, né? O povo, ele diz, mas a gente vai ter que gravar frase por frase, com as 5 vozes que estão aqui fazendo o coro, assim, vamos gastar um dia inteiro fazendo isso. E foi. E a sonoridade para mim tá incrível, porque me remete a essa coisa mesmo. Por fim, ele deixou uma mensagem aos fiéis de nossa diocese e também cantores da pastoral litúrgica para acessarem o seu material de trabalho feito com muito carinho. Meu irmão, músico católico da Diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas. Eu sou o Léo Mantovani, sou músico também. Estou aqui para compartilhar com vocês um material muito especial que a gente fez em preparação à Semana Santa e o Tríduo Pascal. A gente gravou um material, um álbum chamado Salmos Acústicos, que tem todos os salmos da Semana Santa, da Vigília Pascal, do Domingo de Páscoa. Fizemos um EP também com a sequência de Páscoa, um material riquíssimo, produzido em áudio e vídeo e também com as cifras, que está toda à disposição de vocês. No meu perfil no Instagram você consegue acessar o link para poder ter acesso a todos esses materiais gratuitamente. Então é o nosso desejo que você tenha à sua mão esse projeto para que você possa bem celebrar esses dias tão especiais para a nossa igreja. Deus te abençoe, que você tenha uma santa quaresma, uma santa Semana Santa e uma alegria imensa ao celebrar a vitória de Cristo sobre a morte.